Eu vou fazer algumas considerações sobre a primeira epístola universal de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu essa carta por volta de 63, 64 depois de Cristo. E ele escreve, e a gente vê lendo a epístola, que é uma epístola de advertência, de alerta para aquilo que está acontecendo na igreja. Nós vamos ter agora uma grande perseguição por parte do Império Romano. Vai começar uma grande perseguição aos cristãos, e muitos cristãos, milhões de cristãos vão ser mortos nesse período. E o apóstolo Pedro, ele escreve para alertar, para consolar, para confortar a igreja, e principalmente para mostrar à igreja que isso é o normal, isso é o natural, a perseguição, a tribulação, o sacrifício é algo normal da vida cristã, é algo diário. Então ele faz sempre dizer, para isso nós somos chamados. É esse o propósito de Deus para nós, vivermos uma vida que traga glória a Deus, e vai ser uma vida que vai ser de sofrimento, não vai ser de glória, vai ser de cruz. Não vai ser uma vida de coroa, mas sim uma vida de levar uma cruz, como disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então vai ter que se negar o eu, deixar de se buscar o seu próprio interesse para buscar os interesses de Cristo, buscar não a sua própria satisfação, os seus próprios desejos, é totalmente contrário. Uma vida cristã totalmente contrário do que aquilo que o mundo prega. Então o mundo prega a autopreservação, a autossatisfação, tudo centrado no auto, em si mesmo, no eu, no ego. E aqui o apóstolo vai trazer uma vida de abnegação, viver como forasteiro, viver de uma forma diferente, e tendo por normal a luta e a perseguição e a tribulação do dia a dia, quando nós estamos passando isso por fazer aquilo que é correto. Pedro, ele começa a sua carta escrevendo, e ele se declara apóstolo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo aos dispersos. E essa região, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, vai ser a parte da Ásia. São regiões da parte da Ásia. Ele vai pegar a Ásia Menor, vai pegar uma parte indo para o lado da Babilônia. Então é para esses dispersos estrangeiros que ele está escrevendo, e ele vai dizer que são eleitos, são salvos, e eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quer dizer, ele nos elegeu, nós somos os eleitos, a presciência, Deus já sabia, e ele nos elege em santificação do Espírito, com o objetivo da obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, ele está escrevendo para os salvos, para aqueles que foram salvos, aqueles que pela presciência de Deus foram salvos e são eleitos para Deus, se tornam eleitos para Deus, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus. Para esses salvos, esses eleitos, esses santos, que ele está escrevendo. E ele inicia com a saudação tradicional da igreja, que é graça e paz. É a saudação que o apóstolo Paulo usa nas suas cartas, e a saudação também que o apóstolo João também usa nas suas cartas. Ele vai iniciar explicando que nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Então ele começa a agradecer a Deus, porque Deus é bendito e nos gerou, quer dizer, nós nascemos de novo, nós fomos nascidos de novo. Jesus só importa nascer de novo, nascer outra vez. E esse novo nascimento em Cristo é para que nós venhamos a receber uma herança incorruptível, que não pode murchar, que é incontaminável, que está guardada para nós nos céus. Então,
ele começa já trazendo a esperança. Não se colocar os olhos no presente. Nós somos muito imediatistas, isso aí é algo da nossa natureza. Então nós queremos estar bem hoje, o que importa é hoje, amanhã a gente vê. Mas Pedro ele já começa colocando que nós temos uma herança, nós temos algo guardado para nós, que a nossa glória está no céu, a nossa esperança está no céu, a nossa casa está no céu, o nosso mundo está no céu. Nós não somos do mundo, nosso reino não é desse mundo, embora que o reino de Cristo esteja nesse mundo, ele não é desse mundo. O reino de Cristo está aqui, mas não é desse mundo, e é desse reino que nós participamos. E ele vai explicar que, embora que por um pouco de tempo nós estejamos contristados, então o nosso dia a dia muitas vezes nos traz alguma tristeza, embora que a palavra de Deus nos chame sempre a estar gozosos, a estar sempre regozijando e se alegrando sempre em tudo, mesmo diante das provações. Nós nos alegrarmos, tem coisas que nos trazem muita tristeza, a perda, muitas vezes as nossas próprias limitações, mas a palavra de Deus nos chama sempre a nos alegrar, porque Deus está formando em nós o caráter de Cristo, porque existe a prova da nossa fé. Então nós estamos vivendo sempre, tem provação, tem luta, tem tentação, e existe uma diferença da tentação para a provação. Muita gente não tem essa noção. A tentação é um convite ao pecado. Então quando tu é tentado é como tu está sendo convidado a pecar. Não, e a provação é diferente. A provação ela vem para nos testar e para que nós venhamos a fazer um exame do nosso caráter e saber quem nós somos. Então a diferença, a tentação é um convite ao pecado, e a provação é para ver o nosso caráter, é um convite ao exame do caráter, de quem nós somos. E na provação, quando nós somos provados, nós saímos mais fortes, a nossa fé ela é provada, ela vai se purificando cada vez mais. Então a fé é purificada, e aquilo que não é fé cai por terra, e só vai ficar o que é verdadeiro. Então existe essa diferença. Muitas vezes uma situação da nossa vida, ela pode se tornar, conforme nós encaramos, pode se tornar uma tentação, ou pode se tornar uma aprovação. Somente a maneira como nós encaramos aquele fato. Vamos dar um exemplo claro. Alguém nos calunia, alguém nos injuria, alguém se levanta contra nós, e nós temos duas situações. Aquilo pode ser uma situação para nós mostrar o caráter de Cristo e imitar o nosso amado Senhor Jesus Cristo e perdoar, e foi uma aprovação e nós passamos, ou pode se tornar uma tentação de eu querer me vingar, de eu querer guardar ressentimento, de eu querer guardar mágoa, de eu não aceitar aquela situação e me rebelar. Então aí se torna uma tentação para mim, tentar agir diferente daquilo que Deus nos chamou a fazer. Aconteceu alguma coisa, eu tenho que perdoar, eu vou obedecer a palavra de Deus, e eu vou imitar Cristo. Então aquela situação, aquele levante contra mim, foi uma provação, mas eu perdoei, eu imitei a Cristo, eu não busquei a vingança, eu entreguei e perdoei aquela pessoa. Agora eu posso também ser tentado nessa situação a me vingar, a guardar mágoa, a guardar ressentimento. Eu posso ser tentado a não perdoar e não perdoo. Então, há várias situações na nossa vida podem ser da maneira como nós encaramos a situação. E nós temos que procurar a cada momento pedir que Deus nos dê sabedoria para escolher o que é bom e não escolher o que é mal. Então, sempre vai ter dois caminhos a escolher diante da situação. Imitar Cristo, procurar ser igual a Cristo,
deixar que o Espírito Santo manifeste o caráter de Cristo na nossa vida naquele momento, ou deixar que o eu apareça. Eu acho interessante quando Pilatos ele chega diante da multidão e ele faz a pergunta: a quem quereis que eu o solte? A Jesus chamado Cristo, o assassino? Então, aquele momento de decisão. Vocês querem quem que solte e libere Cristo ou Barrabás, o assassino? Então, muitas vezes na nossa situação, em cada momento da nossa vida, nós também somos provados ou tentados a soltar esse Barrabás que está dentro de nós. O assassino, ou deixar que Cristo apareça, que o Espírito Santo manifeste Cristo na nossa vida. E nós vamos soltar Cristo e deixar que Cristo apareça em nós e resolva aquela situação. Então essa vai ser a prova e a tentação, e a nossa fé sempre vai estar sendo provada. A partir do versículo 10 ele vai falar sobre os profetas, e é interessante quando tu vê que os profetas eles inquiriram e trataram diligentemente das profecias, porque existe um paradoxo, sempre um paradoxo é uma controvérsia, é uma coisa que não dá para entender muitas vezes de uma maneira correta. Se tu vai ver o Velho Testamento, muitas vezes fala o Messias, o reino, ele vai reinar, e o seu reino não vai ter fim, ele vai trazer a salvação para Israel e tudo vai dar certo. Dá confusão, ele vai morrer, vai sofrer e vai ser rejeitado. Aí tu ficava, o que vai acontecer? Ou ele vai reinar ou ele vai ser rejeitado? Então, os profetas eles inquiriram muitas das coisas porque eles não entendiam. Muitas vezes tem coisas que nós vamos lendo e nós não entendemos agora. Muitas vezes a gente entra no Apocalipse, a gente tem uma noção e pede que o Espírito Santo nos dê uma clareza, mas tem coisa que só com o tempo, ou quem estiver vivendo na época vai entender. Então, tem muita coisa que os profetas escreveram por inspiração do Espírito Santo, mas que eles não compreendiam claramente. E sobre a vinda de Jesus, quando se falava sobre a vinda de Jesus, eles raciocinavam com uma vinda só. E aí teve a primeira e a segunda vinda, então, mas não se fazia essa distinção. Então, uma hora o Messias era o sofredor, aquele que ia morrer, era o pobre, a ovelha muda, mas outra hora ele era o que trazia a redenção para Israel, ia reinar, ia colocar todas as nações debaixo do seu poderio. Então, eu não sei se tu está entendendo, mas se tu começa a ler as profecias, tu vai conseguir entender. São coisas assim que uma hora se dizia uma coisa, outra hora se dizia outra. Então, que eram duas vindas. A primeira ele veio como a ovelha, o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Na segunda ele vem como rei. E vem para vingar, para ser vingado dos seus adversários, dos seus inimigos. Então, na primeira ele veio para se sujeitar, só que quando tu junta tudo, tu não compreende. E até, tu vai ver aqui que ele fala no versículo 12, que até os anjos, eles desejavam bem atentar, nem mesmo os anjos compreendiam tudo, ou entendem tudo. Eles não são oniscientes, eles não sabiam. O plano de salvação foi feito antes da fundação do mundo. Então, o apóstolo Pedro diz que até os anjos desejavam também atentar e saber e compreender as coisas que o Espírito Santo trazia através dos profetas. Depois ele vai falar a partir do 13 sobre estar inteiramente, esperar na graça de Deus. Pela graça, não é pela força. E como filho obediente, não vos conformais às concupiscências que havia antes da nossa ignorância. Então, aqui o apóstolo Pedro vai falar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: não se conformar com o velho homem, não aceitar. Algumas vezes a pessoa se conforma, eu sou assim mesmo, isso é de família, nós somos assim, e aí a pessoa se conforma, eu sempre fui assim, é o meu jeito, eu respondo desse jeito. Mas Paulo diz, não podemos nos conformar
nós temos que ser transformados. E aqui ele diz que nós temos que esperar na graça, não é por força, não é por violência, mas é pela graça de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que vai operar essa transformação em nós. E ele nos chamou a ser santos. E aqui é uma coisa que, se tu vai analisar, é algo totalmente impossível. Ser santo como Deus é santo, isso é algo impossível. Agora, por que Deus nos chama a esse ponto? Seres santos, porque aquele que nos chamou é santo. Então, é o desejo do nosso coração, é o anelo de ser igual a Deus, de imitar o nosso Deus, de ser imitador de Cristo. Alguém disse que, eu escutava uma mensagem e dizia, nós nunca nos parecemos tanto a Deus quando nós perdoamos as pessoas. E nós temos compaixão e perdoamos as pessoas porque Deus nos perdoa todos os dias. Nós nos parecemos com Deus. Então, ser santo, procurar, querer ser igual a Deus, embora que nós saibamos que isso é impossível, mas há esse desejo de imitar Deus, de ser igual, de, como filho obediente, imitar ao nosso Deus. E esperar na graça, no poder, pelo poder do Espírito Santo, ter essa vida diferente. Pois o apóstolo vai falar que nós fomos comprados por Cristo. E aí nós sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus podia nos ter resgatado com riqueza, mas Ele nos resgatou com a sua própria vida. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O Cordeiro Imaculado e incontaminado. Então Ele nos salvou e nos comprou, e nos resgatou e pagou a nossa conta. Não foi com dinheiro, não foi com coisas corruptíveis, mas com a sua própria vida. Ele deu a sua vida em nosso favor. Então isso foi preparado antes da fundação do mundo. Quer dizer, esse plano de redenção através do sangue, através da vida de Cristo, do sangue de Jesus sendo derramado por nós na cruz. O apóstolo diz que isso foi feito antes da fundação do mundo, na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo eles planejaram já a redenção nossa através da morte do Filho. Então, quando a gente imagina o plano de Deus eterno, todo soberano, sábio, o seu entendimento é infinito. E aí nós aqui, humanos, falhos, pecadores, nós queremos acrescentar alguma coisa no plano que foi feito antes, lá na eternidade. Nós queremos acrescentar, não, vou fazer alguma coisa para complementar, ou achamos que o sangue de Cristo não é suficiente. Quando Jesus morreu por nós, Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, mas não só dos pecados que nós cometemos antes de conhecer Jesus. A nossa conta está paga para sempre. Então, isso não vai ser motivo de, se eu já estou perdoado, até vou sair pecando. Não vou pecar. Mas sabemos, se nós pecamos, e nós vamos pecar, é certo, nós temos um advogado e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a nossa conta já está paga. Já está paga. E nós vencemos o inimigo porque cada vez que ele nos acusa, nós olhamos para o sangue nos paga a conta. O inimigo pode ter um livro contando todos os nossos erros do nosso dia a dia e acusar, como diz no livro do Apocalipse, de dia e de noite os irmãos diante do nosso Deus, mas o sangue de Cristo é o suficiente. Cada vez que você mostra o sangue que foi pago, o inimigo tem que se calar. Por quê? Porque foi o sangue do Filho, foi o maior sacrifício que houve desde a fundação do mundo, porque se sacrificava animais, dia após dia. E aí o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele veio e morre uma só vez, e aquele sacrifício foi suficiente para todos, para salvar o mundo inteiro. Nós vamos para o capítulo 2, e aí nós vamos ver que o apóstolo ele vai falar sobre a pedra de tropeço, que é Cristo. E essa pedra angular, ele é a pedra escolhida por Deus. Ele
se tornou pedra de tropeço, porque as pessoas tropeçam em Cristo. Cristo é o único, é exclusivo. A salvação reside em Cristo Jesus, não reside em ninguém mais. A salvação está em Cristo Jesus, Ele é a vida eterna. Então ele se torna pedra de tropeço, porque o caminho que leva à perdição é largo. É o caminho da religião, o caminho das boas obras, o caminho do eu consigo, do eu sou o salvador de mim mesmo, eu não preciso de Cristo, ou eu preciso de Cristo mais alguma coisa. Então esse é o caminho que leva à perdição, é o caminho da religião falsa, da religião enganosa. Muitos entram por esse caminho, de boas obras, de filosofias, de espiritualismo. Então, tropeçaram em Cristo. A salvação está exclusivamente em Cristo Jesus. E quem não tem, e quem não crê de coração no Senhor Jesus Cristo, está perdido. Entrou pelo caminho errado, entrou pela porta larga e o caminho largo, e está seguindo, mesmo estando dentro de uma religião. Quantos estão até mesmo dentro da igreja e não são salvos, nunca nasceram de novo, nunca procuram imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque Jesus fala, muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos outro, não estava na igreja, não fazia isso. E Jesus assim: nunca vos conheci. E não são poucos, Jesus diz que são muitos. E Jesus diz assim: nunca vos conheci, quer dizer, não é eu vos conheci, depois nós se separamos, eu te conhecia, mas tu me deu as costas. Não, Jesus disse: eu nunca te conheci. Porque Jesus diz que as minhas ovelhas eu conheço e eu sou conhecido delas. Agora, quando fala sobre a porta estreita e o caminho estreito, diz que são poucos os que a encontram. E que a gente tem que se esforçar por entrar, porque são poucos que encontram essa porta para entrar. E essa porta é Cristo, é o único caminho. Então se junta caminho de igreja, de religiosidade, de espiritualidade, de boas obras, mas nenhum desses caminhos termina a salvação. E tem muita gente que está enganado dentro da igreja e pensa que é salvo, nunca foi salvo, porque nunca fez a vontade de Deus, porque nunca se arrependeu, porque nunca se converteu verdadeiramente. Então, milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões, quem sabe, estão indo ao inferno com a Bíblia debaixo do braço, porque nunca nasceram de novo. Pessoas que estão dentro de uma religião e que vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, nós não te conhecíamos, nós não íamos na igreja, nós não cantávamos louvor, nós não pregávamos, nós não fazíamos sinais. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aquele que nasceu de novo, ele não tem a prática da iniquidade, da injustiça, ele não tem a prática do pecado como norma de vida. Ele procura ser santo, embora que ele está numa santificação constante. Agora, o que pratica iniquidade, o que tem a iniquidade por prática, a injustiça, o engano, a falsidade, a mentira, esse nunca nasceu de novo. Pode estar dentro da igreja, pode estar ali lendo a Bíblia, mas ele não nasceu de novo. Ele tem um coração que não entende. Ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos que não ouvem, mas está ali, se batizou, canta, ora, mas não obedece, não cumpre. Ele tem a prática da injustiça, a prática do pecado, quer dizer, o pecado é o seu hábito de vida, é o seu costume. Então ele nunca nasceu de novo. E todas as religiões do mundo vão cair na pedra de tropeço que é Jesus, porque tem Jesus? Não tem, mas eu tenho religião. Não caiu, perdeu. Infelizmente segue com as tuas boas obras, está indo para o inferno, bem tranquilo, para o tormento eterno, porque sem Cristo, sem tu te quebrantar, sem tu reconhecer que tu está na bancarrota, e sem ter humilhação, porque um ego orgulhoso nunca vai querer reconhecer que ele depende de Cristo para ser salvo. O homem não quer depender de Cristo, ele quer depender da sua religião, ele quer criar um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Então hoje muitas vezes você cria um Deus do seu entendimento, até um Cristo do seu entendimento você pode fazer, mas não é um Cristo da palavra. Você pode tentar fazer as coisas, só que diante de Cristo tem que reconhecer a tua insignificância, que tu é incapaz, que tu é indigno, que tu é um miserável. É aquela situação do publicano.
Jesus conta a parábola do fariseu publicano, fariseu cheio de moral, religião cumpridor da lei, fazendo tudo certinho, mas tentando entrar no céu e se justificar pelas suas ações. O publicano vem, não pensa nada em si, nem levanta a cabeça, ele tem misericórdia de mim, ser propício, eu sou um pecador, ele só batendo no peito e reconhecendo a sua miséria. E Jesus disse assim: aquele que reconhece a sua miséria, que está no zero, e que não tem condição nenhuma de se salvar, e que atende a Cristo, e que busca a sua luz em Cristo, vai ser salvo. Agora, o que acha que pode ser salvo, e que se justifica a si mesmo, não vai ser salvo. É Jesus que nos justifica. Então, para ti ser salvo, tu primeiro tem que reconhecer a tua miséria, a tua insignificância, a tua incapacidade, o teu zero extremo. E olhar para Cristo e só depender da graça de Cristo. Se não tiver a graça de Cristo, estou morto. Eu não tenho o que eu faça nesse mundo que possa me dar salvação, a não ser a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos salvos por graça. Agora, quando nós temos atitudes, temos ações como fariseu, temos lei, e nós queremos justificar nós mesmos, nós estamos caminhando no caminho da religião. O caminho da religião leva ao tormento eterno. Depois, o apóstolo Pedro, ele vai seguir escrevendo, e novamente ele vai nos chamar a nos abster das concupiscências que estão contaminando, que combatem contra a nossa alma, e ele vai nos chamar de peregrinos e forasteiros. Quer dizer, nós não somos desse mundo, estamos no mundo, e Jesus disse: olha, estão no mundo, mas não são do mundo. Quer dizer, o nosso reino não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas os nossos olhos não podem estar aqui, nossos olhos têm que estar no céu. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se gloria na cruz de Cristo, que através de Cristo o mundo está crucificado para ele, e ele está crucificado com o mundo. Quer dizer, para mim o mundo não tem nada mais, ele está morto, e eu estou morto com o mundo. Quer dizer, eu não vivo com o mundo, e o mundo, para mim, o mundo não vive para mim, eu vivo para Cristo. Eu não estou mais vivendo para o mundo, eu estou vivendo para Cristo. Agora, isso aí não quer dizer que eu vou ser um alienado. Estou no mundo, não sou do mundo, mas tudo que eu faço aqui, eu faço como forasteiro. Não é para minha glória, não é para mim reinar nesse mundo, porque o meu reino não é desse mundo, é o reino de Cristo. Então, é uma visão diferente. Não quer dizer que eu vou me tornar um alienado, não. Mas tudo que eu for fazer, crescer, prosperar, ou trabalhar, ou viver, vai ser sempre em torno da glória de Cristo, para que Cristo seja glorificado, para que o reino de Cristo se manifeste através da minha vida. Não é para que eu tenha, para que eu. Não, terminou a religião do egoísmo, do eu, da autossatisfação. Agora eu busco a glória de Cristo. Então, se eu sou o melhor funcionário, não é para que eu venha a aparecer, ou para que venha me louvar, mas para que Cristo seja louvado. Se eu sou o melhor em casa, como esposo, como esposa, é para que Cristo seja glorificado. Se eu sou melhor na igreja, não é para que eu seja sou melhor na igreja, para que eu seja o chamado, o exaltado, não, é para que Cristo seja glorificado. Então tudo é buscar na volta de Cristo, para que Cristo seja, o nome de Cristo seja glorificado. Depois o apóstolo ele vai entrar nessa parte que nós já havíamos falado, sobre sofrer agravos, padecer injustamente. Se tu sofre fazendo bem, e é afligido e sofre, é agradável diante de Deus. E isso nos faz mal. Nós não gostamos de sofrer, o nosso eu não quer sofrer, ele não quer ser afligido. Nós queremos ser amados, nós queremos ser queridos, queremos ser respeitados, não queremos ser odiados por ninguém. Mas o apóstolo diz: quando tu está fazendo bem e tu é afligido e sofre, tu está sendo agradável diante de Deus. Tu foi chamado para isso. Nós não conseguimos entender. Isso é algo que não entra na nossa cabeça. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos sendo afligidos, e nós começamos a nos rebocar na nossa miséria, nós começamos a ingratidão nos faz mal. Quando a gente vê que as pessoas são ingratas conosco, nós nos rebocamos na nossa miséria, nós nos sentimos tão mal.
E era para nós nos alegrar e regozijar sempre. Se alegrar por quê? Porque isso é agradável a Deus, que nós venhamos sofrer e se afligir fazendo bem. Mas agora só deixa tu receber uma ingratidão, tu fazer o bem para as pessoas te virarem as costas, falarem mal de ti, tu sofre, tu começa a tomar remédio, tu já quer sofrer, tu começa a chorar tuas misérias, ninguém me entende. Enquanto era para te alegrar, uma das maiores bênçãos que existe é a bênção da ingratidão, porque se tu não recebe das pessoas, tu vai receber do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus disse, ó, se tu já recebeu dos outros, tu já recebeu o teu galardão, agora faz em secreto, teu Pai vai te recompensar. A melhor recompensa de Deus, então, é a ingratidão das pessoas, é uma bênção na nossa vida, porque Deus é que vai querer te recompensar, e muitas vezes Ele deixa que as pessoas sejam ingratas contigo para que Ele te abençoe. Mas o problema é que nós, como seres humanos, quando nós fazemos o bem e as pessoas nos viram a cara, ou falam mal de nós, ou não são agradecidas, ou mostram ingratidão, a gente começa a sofrer, a gente começa até a tomar remédio, se sente deprimido, o nosso eu se afeta, se abala, o eu se abala. Mas esse eu tem que diminuir, quem tem que aparecer é Cristo. E aqui diz que nós temos que nós fomos chamados para isso. E Jesus nos deu o exemplo, e tu analisa um pouco, se Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, fosse se abalar pela ingratidão da humanidade, tinha que ter querubim psicólogo, querubim psiquiatra no céu, porque Deus ia se abalar. Existe raça mais maligna e mais ingrata do que o homem? Duro, insensível, blasfemo, que não quer dar glória a Deus. Deus é misericordioso todos os dias. A pessoa, Deus ia ter que ter querubim, psicólogo e psiquiatra no céu, porque o céu ia passar abalado. Agora Deus conhece a ingratidão do ser humano, e nós temos que conhecer que nós somos assim, nós não temos que fazer nada para buscar o favor humano, mas sim que o nome do nosso Deus seja glorificado. E isso que é importante, e nós temos que ver o exemplo de Cristo. Ele morreu por nós, ele veio da vida, e mesmo assim ele foi cuspido na cara, foi bofeteado, foi traído, foi caluniado, foi difamado, mas ele sabia. E olha a glória que ele recebeu do Pai, ele voltou até a glória, e Deus o exaltou sobremaneira. Ele já tinha glória antes com o Pai, antes da criação do mundo, e antes dele se fazer homem. Agora ele foi glorificado de uma forma gloriosa. Nós vamos para o capítulo 13, e ele vai falar sobre se sujeitar, e sobre a relação do marido e da mulher. E aqui sim coisas interessantes, né? Eu acho interessante quando diz que a mulher é o vaso mais frágil, que o homem deve dar honra à mulher como um vaso mais fraco. E aqui é interessante, muitas vezes a mulher é o vaso mais fraco. Sim, é o mais fraco, mas o homem também é fraco. Não é que o homem é o vaso forte, a Bíblia diz o homem é o vaso forte, e a mulher é o vaso fraco. Não, a mulher é o vaso mais fraco, mas o homem também é fraco. Então tem que haver um auxílio um do outro. O homem vê com entendimento, dando honra à mulher, e a mulher também fortalecendo o marido. Um dando força ao outro, porque os dois são vasos frágeis. A mulher é o mais frágil, mas o homem também é frágil. E nós devemos obedecer a palavra. E se cada um cumprir a sua, você colocar na sua posição, sem esperar que eu só vou fazer se ele fizer, ou se eu vou fazer se ela fizer. Não é isso. Deus trata individualmente, e eu tenho que fazer a minha parte. Independente se minha esposa está fazendo a parte dela, e ela tem que fazer a parte dela, independente que eu faça a minha. Muitas vezes o inimigo é astuto, ele já coloca na cabeça, tu faz, mas ela não faz, ou tu faz e ele não faz, e aí tu, não, está errado, porque não é assim, não.
Tu tem que fazer a tua parte, cada um vai dar conta diante de si, diante de Deus. Agora eu tenho que fazer a minha parte antes de qualquer coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu preciso ser tratado por Deus. Então, são coisas diferentes. Nós vamos aqui no capítulo 3, ainda no verso 10, tem algo interessante aqui, no versículo 10. Fala que quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aqui é interessante, refrear, a nossa língua, ela tem, Deus colocou duas grades, uma grade de dente e outra de carne, mas a língua ela consegue sair ainda. Deus colocou duas grades, e ela se solta. Então tem que aprender a trancar essas grades para que a língua fique dentro da boca e não fale. Mas eu queria colocar essa parte dos lábios, não falem engano. Tem outras traduções que falam dolosamente. E assim, o dolo é diferente. Não sei se tu entende o que é doloso. Existe crime culposo e o doloso. O culposo é quando tu cometeu o crime, mas tu não queria cometer. Isso é culposo. O doloso é quando tu comete o crime com intenção. Tu queria cometer o crime. É como dentro da tua casa. Talvez o marido é meio desastrado. Eu já derrubei muito vaso da minha esposa. Talvez o negócio vai até para ajudar. Eu já derrubei vaso, quebrei. Quem quebrou o vaso, o culpado sou eu, é culposo, fui eu. O vaso estava parado, o vaso não se jogou, o vaso não pediu para me jogar no chão, fui eu que derrubei. É culpa de quem? Foi culpa minha. Houve intenção, não houve, mas eu fui o culpado, o vaso estava no lugar dele e eu derrubei. Agora, isso é o culposo. Agora o doloso é quando eu derrubo premeditadamente o vaso, está ali, eu pego o vaso e jogo no chão. Aí é com dolo, é com intenção. Então, é aqui que eles, quando os teus lábios estão falando com intenção, quer dizer, falando com intenção, a tua intenção é de afligir, é de criar confusão, tu já está falando com a intenção de provocar o crime. Então, muitas vezes acontece uma discussão, acontece coisas, daqui a pouco a gente fala uma bobagem, ou dá a última palavra e quebra tudo. Houve intenção? Não houve intenção, mas teve culpa. Mas quando a gente fala com a intenção de semear o mal, aí é pior. Então ele fala assim, nós temos que ter cuidado. Poxa, eu tenho que ter muito mais cuidado ainda. Se eu sei que eu posso derrubar alguma coisa, que as coisas estão ali, eu tenho que ter cuidado já, para não cometer um crime culposo. Mas muito pior ainda quando eu faço as coisas com a intenção, e a Bíblia nos chama a ter muito cuidado para que os nossos lábios não venham a falar engano ou falar dolosamente. Depois no 3,17 ele vai falar sobre de novo padecer, e ele vai falar muito sobre padecer. E vai ser sempre padecer o quê? Fazendo bem. Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então nós podemos padecer, e Pedro está dizendo, realmente nós podemos padecer fazendo bem, nós estamos fazendo bem, tem gratidão, ou vir a sofrer perseguição, ou calúnia, ou difamação, mas é a vontade de Deus, e nós temos que descansar que Deus não está sendo pego de surpresa. Deus está sentado no seu trono no céu, os seus olhos estão atentos. Quando acontecer alguma coisa contra ti, tu vai para o Salmo 11 e lê o Salmo 11, e aí tu vai descansar, porque o ímpio, ele está preparando, ele está armando cilada contra o justo, ele está se levantando, ele está querendo atirar a sua flecha oculta contra o justo. E aí o que a Bíblia diz? Deus está sentado no seu trono, o templo de Deus está no céu, os seus olhos estão atentos, quer dizer, nada está pegando Deus desprevenido. Deus agora assim, olha o que aconteceu com fulano, não sabia que ia acontecer isso, o que vão fazer? Não, Deus já sabia. Quando Jesus veio ao mundo e ele foi traído, e ele está indo para a cruz, e ele disse, o que eu vou fazer? Eu vim para isso, eu já sabia que era assim.
Vou pedir me livra, eu estou sendo pego de surpresa. Não, não há surpresa, era isso mesmo. Eu tenho que só pedir que Deus seja, o Pai seja glorificado. Então não foi pego Jesus de surpresa. A traição de Judas não o surpreendeu, ir para a cruz não o surpreendeu, ele já sabia. Então o que acontece na tua vida, que vai acontecer daqui a um dia, 10 dias, Deus já sabia. Aí aparece uma enfermidade, incurável no teu corpo, e aí tu te abala, e parece que o céu, e Deus está abalado lá no céu, apavorado. Olha lá, apareceu um câncer no fulano, e agora o que eu faço? Não, Deus já sabia. Deus já conhecia tudo antes de acontecer, Deus já estava sabendo. Então nós temos que descansar, que Deus está sabendo, e procurar a direção de Deus, e saber o que Deus quer que nós façamos diante dessa situação. E assim, uma luta, alguém se levantou contra nós, ou uma perseguição, ou uma situação de terror, Deus já sabia. Agora, o que Deus quer tratar na nossa vida com essa situação é que nós temos que aprender, o que Deus está querendo fazer na nossa vida através disso. Às vezes, quem sabe, nós pegamos um voo que vai ser o último voo que está nos levando ao céu, e vai ser o voo mais feliz da nossa vida. Quem sabe nós pegamos esse avião que está indo com destino ao céu, e é o momento, mas a gente tem que estar descansado que Deus está no controle, e que Ele não foi pego em nenhum momento de surpresa. Então é esse o descanso que nós temos que ter em Deus, que nós vamos a descansar no Senhor. Novamente no 4, Ele vai nos chamar a uma vida, não viver mais segundo o homem, quer dizer, ele já fez duas advertências contra a não ser, a se abster das concupiscências, a não se conformar com as concupiscências, e agora ele vai dizer que nós não vivamos segundo as concupiscências. Primeiro ele falou, não se conforme às concupiscências, quer dizer, não aceite, não viva desse jeito, seja transformado, procure essa santidade cada dia. Depois ele vai nos chamar, nos abstenhais das concupiscências, e agora ele vai dizer, não vivais segundo as concupiscências, mas segundo a vontade de Cristo. Já basta, já o tempo passado, agora a gente tem que viver, nos revestir do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Nós temos que nos revestir desse novo homem e procurar nos revestir e ser diferentes a cada momento. Depois ele vai falar sobre nos amarmos ardentemente uns aos outros, e que o amor cobre a multidão de pecados. Então, muitas vezes nos falta esse amor ao próximo, que nosso amado Senhor Jesus Cristo nos chamou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje nós vemos uma mensagem de amor, de autoestima, de se amar a si mesmo, mas o que nós chamamos a amar uns aos outros, é amar os outros, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. Depois no versículo 12, ele vai nos chamar a não estranhar as provas, como se fosse uma coisa estranha. Se alegre, se tu está sofrendo aflição, se alegra, não te entristece. Tu está sofrendo ingratidão, te alegra. Tu está sofrendo, estão te virando as costas, estão virando a cara, te alegra. Não vai lá para tua casa chorar, não vai te pegar um travesseiro e ficar chorando, querendo tomar remédio, não, te alegra. Se tu está fazendo bem, se tu fez o que é correto, agora te examina, não fiz o que é correto, fiz, é culpa minha? Não fiz o que é correto, te alegra. Agora se examina sempre, não, eu fiz alguma coisa, se eu fiz, me perdoa, se é por minha causa, eu cometi, falei alguma coisa, agora te examina diante de Deus. Agora tu fez o que é bem, fez o que é correto, e está sofrendo afronta, está sofrendo ataque, perseguição, estão se levantando contra ti dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro do trabalho, te alegra?
te alegra porque tu está sendo participante das aflições de Cristo. No capítulo 5, o apóstolo ele vai falar sobre o rebanho de Deus, e ele vai dizer que o rebanho é de Deus. Às vezes as pessoas pensam que rebanhos são deles. Tem gente que acha que a igreja é dele, o rebanho, o meu rebanho, as minhas ovelhas. Não, as ovelhas são o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e tem que ser cuidado com zelo, não por força, com amor, você cuida das ovelhas, porque não são tuas, não são minhas, são do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e não pode ser por própria ganância, não pode ser por dinheiro, porque é Deus que vai dar recompensa, e não tendo domínio soberano de Deus, mas aquele que está na frente, ele tem que servir de exemplo ao rebanho, ele tem que servir ao rebanho, não ser servido ao rebanho. Tem alguns lugares que a gente vê que os que estão cuidando do rebanho, eles estão se servindo do rebanho, estão só se tirando proveito. E a Bíblia diz não, que nós temos que ser exemplo, servir ao rebanho de Cristo. Depois o apóstolo ele vai falar sobre se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E humildade é pensar menos em si, e pensar menos de si, e pensar mais de Cristo, e considerar os outros superiores a si mesmo. Deus tem cuidado de nós, e a gente tem que lançar nossa ansiedade sobre Ele, e nós sermos sóbrios, porque nós temos um adversário que Ele está procurando a quem possa tragar, e nós temos que resistir firmes na fé. Então nós temos que nos firmar na fé, nós não podemos nos submeter ao diabo, nós temos que se submeter a Cristo, aceitar e cumprir a palavra de Cristo e resistir ao diabo, porque o diabo sempre, o inimigo, o sistema mundial, sempre ele vai nos levar a nos rebelar a Cristo. O mundo, o sistema que é governado pelo diabo, ele sempre vai nos tentar a desobedecer, a agirmos em contrariedade com a palavra de Deus, a agir de uma forma humana. O inimigo ele não conhece os propósitos de Deus, ele só pensa no que é do homem, e o homem é egoísta, então sempre tu vai ser tentado a agir na carne, a liberar Barrabás, e não deixar que o Espírito Santo manifeste Cristo na tua vida. Então, diante de toda a situação, nós temos que resistir firme na fé. Fé na palavra, vamos obedecer, vamos cumprir. Agora, sempre nós vamos ser tentados o quê? A agir na carne. E a carne, o que é a carne? É a tendência natural que nós temos de desobediência, de agir segundo os nossos propósitos. Os nossos propósitos são de rebeldia, são contrários. O propósito humano do eu é sempre contrário ao que é de Cristo. É interessante aqui que Pedro, ele fala que ele escreveu por Silvano. Silvano é o Silas, é o nome latino de Silas. E você fala que essa linguagem usada em 1 Pedro é uma linguagem um grego muito, muito bom. Os que conhecem o grego diz que era estranho, que a primeira epístola para a segunda é diferente uma da outra. A linguagem usada aqui é um grego mais rico. Mas aqui existe uma explicação. Silvano, que ajudou Pedro na parte da escrita, embora que a carta seja de Pedro, quem escreveu foi Silvano, e quem sabe Silvano seja o responsável por esse grego melhor utilizado por Pedro. Depois ele vai falar sobre Marcos, e nós já falamos sobre Marcos. Marcos é o primo de Barnabé, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, e que foi o pivô da desavença que houve entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Mas Marcos foi restaurado por Deus. Ele começou mal, terminou muito bem, e assim como nós começamos mal, mas nós podemos ter um fim glorioso, porque Deus é um Deus de misericórdia. Pai, nós te damos graça pela primeira epístola de Pedro, que venha falar o nosso coração. Abre o nosso coração para entender, os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito Santo tem falado à Tua igreja, através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o Teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.